A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Atuo há mais de 20 anos na evangelização e discipulado de crianças. Sou especialista nessa área e nós estamos com o nosso curso Entendendo as Emoções das Crianças. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, assista essa aula de número 2, abrindo o canal da comunicação com as crianças. Então, nós vamos aprender um pouquinho a nos comunicarmos de maneira eficiente com as crianças. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever. No final dessa aula, deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula foi importante para você e quanto abençoou a tua vida. Tudo isso é importante para tornar nosso canal mais relevante. Como esse curso é gratuito, abençoa a nossa vida se inscrevendo no canal, deixando o teu comentário. Você não tem ideia do quanto isso é importante para nós, para alcançarmos outras pessoas na internet, tá bom? Nós estamos conversando sobre entendendo as emoções das crianças. Esta é a aula de número 2, então se você ainda não assistiu, assista a aula de número 1. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a comunicação, o quanto é importante a comunicação no acolhimento emocional das crianças. Duas coisas são importantes no acolhimento emocional das crianças. Primeiro, entender o que a criança está sentindo ou passando através da observação. Então, observar a criança, ver os sinais que as crianças vão dar para você sobre o momento difícil que ela está vivendo, sobre as suas crises emocionais. Então, quem vai trabalhar no acolhimento, ele precisa observar, ele precisa entender esse momento difícil da criança, identificá-lo, e depois ele precisa ter a habilidade de se comunicar de uma maneira eficaz. Então, isso é muito importante no aconselhamento, aprender a se comunicar, realmente falar com a criança, entender a criança e dar todo o conforto e apoio que a criança precisa. Então, a comunicação é algo muito importante dentro do Ministério Infantil. Eu trabalho há mais de 20 anos no Ministério Infantil e uma das coisas que eu vejo dentro do Ministério Infantil como uma dificuldade para muitos no Ministério Infantil é conseguir se comunicar com as crianças. Então, muitas vezes não se tem essa habilidade de comunicação. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, quer trabalhar realmente com crianças, principalmente na área do acolhimento e aconselhamento pastoral de crianças no Ministério Infantil, desenvolver a comunicação é algo muito importante. Pastor, como é que a comunicação, como é que eu abro o canal de comunicação com a criança? Como é que eu torno a minha comunicação eficaz com a criança? Uma boa comunicação é muito importante, como falamos no acolhimento emocional das crianças. O que seria uma boa comunicação com as crianças? Primeiro, ela precisa dar liberdade para a criança expressar seus sentimentos e emoções. Então, na comunicação, uma boa comunicação com a criança sente liberdade de abrir para você o coração e dizer o que ela está sentindo, quais são as emoções que ela está sentindo. Então, ela precisa ter essa liberdade. Então, muitas vezes, quando você vai fazer o aconselhamento pastoral, quando você vai fazer o aconselhamento de crianças no Ministério Infantil, você vai ter de fortalecer o teu vínculo emocional com a criança. Então, a criança precisa sentir liberdade, confiança de se abrir com você. Então, uma boa comunicação é quando a criança consegue abrir o coração e dizer realmente aquilo que ela está sentindo. Então, isso é muito importante. Isso é uma boa comunicação no aconselhamento, quando a criança tem essa liberdade. E como é que eu vou conseguir essa liberdade? Fortalecendo o vínculo emocional. Então, uma coisa, um bom conselho para você que vai trabalhar no aconselhamento com criança, respeite o tempo da criança. Muitas vezes a gente, na ansiedade, vê que algo está errado e na ansiedade de ajudar, a gente não respeita o tempo da criança. Eu costumo dizer que dentro do Ministério Infantil, principalmente, eu trabalho com crianças que não são cristãs.
E uma das coisas que eu ensino à minha equipe, ensino dentro da igreja, eles não são obrigados a nada, eles têm de ter liberdade dentro do ministério infantil, de fazer aquilo que eles querem realmente fazer sem se sentir obrigado. E principalmente na área do acolhimento. Então, quando eu vou fazer o acolhimento, eu vou esperar de forma espontânea, de forma voluntária, que a criança vai abrir os seus sentimentos para mim. Pastor, mas eu não estou conseguindo isso. Fortaleça o vínculo com essa criança. Passe mais tempo com ela. Olhe nos olhos dela. Mostre para ela que você se importa. Quando ela entender isso daí, você vai ter essa comunicação aberta. Então, uma comunicação eficaz com a criança, ela tem liberdade de expressar seus sentimentos e emoções. Ela vai ter essa liberdade. Outra coisa, é quando a criança ela vai ter certeza que você realmente vai fazer algo para ajudá-la. Então ela precisa sentir em você que você realmente importa. Então eu preciso mostrar para a criança com minhas atitudes, com minhas ações, que eu realmente importo com ela. É tão gostoso quando você conquista essa confiança. Aqui na Igreja da Criança, nós trabalhamos com algumas crianças há mais de 8 anos e a maneira que elas nos consideram, a maneira que elas nos respeitam, muitas pessoas dizem para mim, pastor, trabalhar com criança não cristã, elas são indisciplinadas, elas têm mau comportamento. Quando elas chegam para nós, elas mostram todas essas coisas, mas com o passar do tempo, elas compreendem que realmente quem está trabalhando com ela se importa com ela. Então, a comunicação eficaz, ela vai mostrar para a criança que você realmente se importa com ela, que aquilo que ela vai abrir para você, que aquilo que ela vai colocar diante de você, você vai realmente preservar ela, você vai procurar ajudá-la. Então, a comunicação eficaz passa esse sentimento, realmente alguém se importa comigo. E é isso importante na nossa comunicação. Outra coisa é quando a criança, na nossa comunicação, tem certeza que ela não vai ser julgada ou criticada. Outra coisa muito importante, porque a criança precisa entender que ela não vai ser julgada e ela não vai ser criticada, mas realmente ela vai ser ajudada. Em alguns momentos ela vai ser corrigida. Eu preciso entender isso, que não criticar e não julgar não quer dizer que eu não vou corrigir uma ação que está sendo tomada de maneira errada, mas eu vou com todo o carinho, com toda a sensibilidade ajudar a ela enxergar que aquela ação não é correta, que ela precisa mudar o seu comportamento, sempre sem julgamento, sempre sem crítica. Nós precisamos entender que no aconselhamento pastoral, no aconselhamento de criança, no ministério infantil, você vai aprender isso. Eu já disse para vocês, eu sou estudante de psicanálise e uma coisa que eu aprendi é isso, que dentro da psicanálise, no aconselhamento das pessoas, nós não fazemos julgamentos e não fazemos críticas. Nós estamos ali para ouvir e para ajudar. Pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sou um pastor e eu sei que muitas coisas que eu ouço dentro de mim é muito difícil lidar com essa situação, mas você lida com a maior delicadeza, com o maior carinho e você vai trabalhando a pessoa. E é muito bom quando a pessoa olha para você e diz, olha, o meu comportamento não foi adequado, meu comportamento não foi certo. Como é que eu faço para mudar? Como é que eu faço? Muitas vezes a criança ela vai dizer para você, tio, tia, eu não agi de maneira correta. Eu não fiz o que era certo, não era certo ter feito isso. E ela vai se abrir a você e dizer, como é que você pode me ajudar? Como é que eu vou mudar esse comportamento? Então, uma comunicação eficaz é aquela comunicação que não há julgamentos ou críticas, mas há uma correção de forma carinhosa, de forma amistosa, que vai ajudar as crianças. E outra coisa importante, a criança precisa realmente entender que no momento do teu aconselhamento pastoral, no momento do teu acolhimento, você está ali disposto a ajudá-la, você está ali disposto realmente a abrir o coração para ela e dizer para ela, você não está sozinho, estou aqui para te ajudar. Esse é o acolhimento. Então, uma comunicação eficaz, ela é quando a criança se sente à vontade para abrir para você seus sentimentos, as suas emoções, com a certeza que ela não vai ser julgada, que ela não vai ser criticada e com a certeza que realmente você está ali para ajudá-la, você se importa com ela. Então, isso é uma comunicação eficaz.
Pastor, o que precisa haver para que haja uma comunicação eficaz? Quais são os elementos de uma comunicação eficaz com a criança? Primeiro elemento, empatia e compreensão. É uma coisa que eu fui aprender nos meus estudos, buscando conhecer de comportamento humano, buscando conhecer sobre o ser humano, seus sentimentos, suas emoções. Uma das coisas que eu aprendi é que o sentimento é diferente para cada pessoa. Então você precisa entender isso, que o sentimento é diferente para cada pessoa. Nunca menospreze o sofrimento emocional daquela pessoa. Às vezes a gente olha e diz, mas é uma coisa tão pequena, é uma coisa tão simples. Mas nós, no momento do aconselhamento, precisamos duas coisas importantes: empatia. Sentir a dor da criança, sentir o sofrimento que a criança está tendo naquele momento, o sofrimento emocional que aquela situação está provocando. E outra coisa, compreensão, realmente buscar compreender. Muitas vezes o sofrimento emocional tem uma causa lá atrás, é um trauma lá atrás, é um abuso que sofreu lá atrás, é uma situação que lhe colocou algo muito forte. Então eu preciso compreender. Então, primeira coisa, primeiro elemento da comunicação eficaz com a criança, empatia e compreensão. Então, eu preciso ser empático, eu preciso buscar compreender. Outra coisa importante, usar a linguagem adequada. Então, eu preciso entender que eu estou conversando com uma criança, eu estou aconselhando uma criança. Então, a minha linguagem precisa ter palavras fáceis de compreensão. Então, quando eu vou me expressar e vou falar algo que eu acho, olha, ela não vai compreender. Então, eu digo, olha, isso daqui quer dizer isso. Uma coisa que eu me preocupo muito no Ministério Infantil é que as pessoas entendam que nós estamos trabalhando com seres humanos em desenvolvimento. Então, muitas vezes a compreensão daquilo que está sendo falado para a criança não é clara. Então, eu preciso ter uma linguagem compreensível. Então, ter a certeza que aquilo que eu estou falando, que aquilo que eu estou orientando, a criança realmente está entendendo. Como é que eu faço isso, pastor? Muitas vezes perguntando, você entendeu? O que o tio falou? Qual é o conselho do tio? O que você deve fazer? E essas perguntas vão ajudar eu a compreender que a minha linguagem realmente é acessível à criança, é compreensível à criança. Então lembre-se sempre, eu preciso usar uma linguagem adequada. Eu preciso ter certeza que a minha criança, que o meu adolescente está compreendendo aquilo que eu estou falando. Outra coisa importante, fortaleça o vínculo emocional. Gaste tempo com a criança, mostre para a criança que você se importa. Nós aqui na Igreja da Criança temos muitas atividades que nós passamos tempo com as nossas crianças. Nós gastamos tempo, investimos tempo na vida daquela criança. Eu gosto muito, nas reuniões infantis, nos trabalhos de discipulado, sentar com a criança e dizer, e aí, como é que está lá em casa? Como é que está o pai? Como é que está a mãe? Como é que você está na escola? Como é que está sendo o teu ano escolar? Perguntas pessoais do que você gosta. Tudo isso fortalece o vínculo emocional. Muitas vezes dentro do Ministério Infantil nós passamos 1 hora e meia com a criança na igreja, uma vez por semana, e achamos que isso é suficiente para o vínculo emocional. Mas você que vai trabalhar no acolhimento, no aconselhamento emocional, fortaleça os vínculos emocionais com as tuas crianças, gaste tempo com ela, conheça a tua criança, saiba da família dela, como é que está a situação dentro de casa. Tudo isso é muito importante para o trabalho do acolhimento. Outra coisa, respeite a criança. Então, dê liberdade para ela contar aquilo que realmente ela quer contar para você. Muitas vezes a gente sabe que tem algo mais acontecendo, e na ansiedade de realmente que ela abra o coração, que ela fala, a gente não respeita. Eu normalmente, quando eu trabalho no aconselhamento, eu dou liberdade para ela me contar aquilo que ela quer contar.
Muitas vezes, meu irmão, muitas vezes, minha irmã, nós precisamos entender que o trabalho de aconselhamento, de acolhimento emocional dentro do Ministério Infantil é um trabalho longo. Não é algo que você vai sentar com a criança, ela vai abrir para você e acabou. Não é um processo que você vai acompanhando, que você vai desenvolvendo. Então, é um trabalho de longo prazo para que você realmente consiga dar o acolhimento, dar a condição para que a criança realmente se abra. Então, respeite o tempo da criança. Marque isso no teu caderno. Eu preciso respeitar o tempo da minha criança. Ela vai contar aquilo que ela se sentir à vontade de me contar. Principalmente, meu irmão, principalmente, minha irmã, você que vai trabalhar nesse trabalho, no caso de abuso, principalmente abuso sexual, muitas vezes a criança sente vergonha de contar que sofreu um abuso, que ela está sofrendo com aquilo. Então é o tempo que você vai respeitando, ela vai entendendo que você se importa, que você a respeita e ela vai se abrir com você. Então outra coisa importante na comunicação eficaz com a criança é o respeito. Outra coisa, proporcione um ambiente seguro e acolhedor com a criança. Muitas vezes as pessoas dizem, mas as crianças não se abrem comigo, o adolescente não se abre comigo. Por quê? Porque o ambiente do aconselhamento, ele precisa ser seguro e acolhedor. Então, muitas vezes você não vai conversar no meio das outras crianças ou no meio dos outros adolescentes. Muitas vezes o que eu faço? Eu vejo que algo não está legal, que a criança está incomodada, que ela está triste, está aflita. Então, no final da aula do discipulado, no final do culto infantil, eu digo para ela, podemos conversar um pouco? A gente pode conversar um pouco? E aí eu vou chamar ela no canto e vou conversar com ela para que ela tenha liberdade. Então, ela precisa entender que o ambiente que ela está é seguro, que aquilo que ela vai falar não vai sair dali, vai ser algo confidencial. Pastor, quando eu abro algo para alguém, para o meu pastor, para o meu líder, para os pais, e quando eu não abro, eu costumo dizer que quando está colocando em risco a saúde e a integridade física da criança, então eu preciso abrir para o pai, para o pastor, para o líder, então eu preciso entender isso. É confidencial desde que não coloque em risco a saúde e a integridade física da criança. Se eu preciso abrir algo para alguém, eu vou dizer para a criança, olha, essa situação, o tio vai precisar conversar com seus pais, com o pastor, com o líder. Por quê? Porque ela está sendo prejudicial para você. Eu preciso ter essa sensibilidade. E eu preciso promover um ambiente acolhedor. Então a criança precisa entender que aquele ambiente é seguro. Pastor, como isso é interessante, eu nunca pensei dessa maneira. Eu quero dizer para você que no final desse curso nós vamos abrir um curso de especialização no aconselhamento pastoral de crianças e adolescentes no Ministério Infantil. Vai servir tanto para crianças como adolescentes no Ministério Infantil. Então, o nosso curso de especialização no aconselhamento de crianças dentro do Ministério Infantil foi pensando em você. Então, nesse curso vai ter um módulo que vai falar só sobre o ambiente do aconselhamento. Então, o ambiente do aconselhamento, como ele deve ser, como você precisa estruturar para fazer o aconselhamento dessa criança, protocolos de segurança, então, o que eu preciso fazer nessa situação, o que eu posso, o que eu não devo fazer. Então, você vai aprender no curso de aconselhamento para crianças do Ministério Infantil, sobre o ambiente do aconselhamento. Tudo isso vai ser enriquecedor para a sua vida. Então, se você tem desejo de promover o acolhimento dessas crianças, o aconselhamento dessas crianças de uma maneira efetiva, de uma maneira eficaz, não deixe de fazer o curso de especialização para o aconselhamento pastoral de crianças no Ministério Infantil. As vagas vão ser limitadas, então não perca tempo. No momento que abrir as inscrições, faça a sua inscrição. Não vamos conseguir atender todos os alunos, então são vagas limitadas, mas vai ser um curso que vai realmente ser um diferencial muito grande na área do aconselhamento pastoral na tua vida dentro do Ministério Infantil. Então, o curso de especialização vai ser aberto no final desse curso e nós queremos ter você como aluno.
foi feito pensando em você para te ajudar no acolhimento emocional das suas crianças. Então nós precisamos aprender a aconselhar, por quê? Porque tudo isso vai fazer diferença. Então nós já aprendemos que uma comunicação eficaz, ela vai ter empatia e compreensão, ela vai usar uma linguagem adequada, ela vai ter um vínculo emocional grande entre o aconselhador e a criança, ela vai respeitar a criança e o ambiente que esse aconselhamento vai ser feito é um ambiente seguro para que a criança se sinta segura, tá bom? Tudo isso é muito importante para o aconselhamento pastoral das nossas crianças. Nós vamos falar um pouquinho, então, outra coisa muito importante. Então, já sei me comunicar com a criança, já sei que a minha linguagem tem de ser fácil de compreensão. O que eu preciso aprender mais para fazer o acolhimento emocional dessas crianças? Você vai precisar aprender a ouvir. Então, uma coisa muito importante dentro do aconselhamento, eu trabalho muito forte isso, muitas vezes na ansiedade de realmente falar, de ajudar, a gente interrompe muito, não deixa a pessoa se expressar. Então, outra coisa muito importante na comunicação eficaz, em abrir o canal da comunicação com a criança, é aprender a ouvir. Pastor, como eu vou ouvir minha criança? Eu vou usar a escuta ativa. Então, você, quando faz um curso de aconselhamento, você vai aprender, vai ouvir muito falar da escuta ativa. Pastor, o que é a escuta ativa? É realmente ouvir com toda a atenção voltada para a criança. Então, quando eu vou fazer o aconselhamento, eu já disse para você, o ambiente não pode ser num ambiente que há movimento, que as pessoas vão te interromper, vão entrar ali para te interromper. Então, você precisa de um lugar mais isolado. Lembrando sempre, no protocolo de segurança, nunca fique num ambiente fechado, sozinho com a criança. Isso tem causado muitos problemas. Então, vou buscar um local mais afastado, mas que as pessoas vejam que eu estou conversando com a criança. Ou quando é uma criança de sexo diferente, de repente você é um irmão e vai aconselhar uma menina, ou você é uma irmã e vai aconselhar um menino, então convide alguém treinado e capacitado para que esteja com você, para que você não tenha dificuldade. Mas eu preciso de um ambiente que eu vou ouvir com total atenção. Então, escuta ativa é quando eu ouço com total atenção a criança. Então, eu preciso ouvir com a escuta ativa. Outra coisa importante é aprender a ouvir, voltar toda a atenção para a criança. Por quê, pastor? Porque muitas vezes a criança não vai conseguir expressar com palavra aquilo que ela está passando ou sentindo. Então você precisa estar com a atenção voltada para a criança para identificar sinais corporais. De repente ela vai entrar num assunto e você vai ver que causou uma inquietação nela, causou uma ansiedade em falar daquele assunto. Então você precisa ter toda a atenção para ver os sinais corporais, expressões faciais. Então, às vezes a criança está te contando algo e você vai ver que ela vai fazer cara de choro, cara de medo, e aí você vai identificar, opa, aqui tem alguma coisa que está causando sofrimento nessa criança. Outra coisa, identificar frases soltas. Pastor, o que é isso? Muitas vezes a criança ela vai começar a falar algo com uma frase solta. Ela está falando de um assunto, de repente ela entra num assunto que não tem nada a ver. Certo dia eu estava conversando com a criança sobre a escola, e aí ele conversando sobre a escola, ele disse, meus pais brigam muito. E aí eu fiquei e falei, mas peraí, mas o que tinha a ver esse assunto com os pais brigar muito? E aí nós começamos a conversar e entendemos que os pais estavam numa crise no casamento e aquilo estava causando sofrimento para a criança. Então, de repente, frases soltas, palavras soltas podem dizer muito. Então, eu preciso aprender a ouvir. Primeiro, com a escuta ativa, voltar toda a minha atenção, identificar sinais durante a conversa que podem nos mostrar que a criança está num sofrimento emocional. Outra coisa, buscar ouvir com empatia. O que é isso, pastor? Me colocando no lugar da criança, me colocando no lugar dela para sentir aquilo que ela está sentindo. Outra coisa, ouvir sem julgamento. Então lembre-se sempre disso. Não é apontar erro, não é fazer julgamento, mas se abrir para ouvir sem julgamento. Como eu disse no ponto passado, correções de ações
errada, de comportamento inadequado, vão ser feitos no aconselhamento. Mas tudo isso com muito amor, com muito carinho, com palavras adequadas. Por quê, pastor? Porque a criança precisa entender que ela não está ali para ser julgada ou acusada do seu erro, mas ela está ali para ser ajudada para mudar um comportamento difícil. Então, tudo isso é importante. Então, como é que eu vou ouvir a criança? Com escuta ativa, voltando toda a minha atenção para ela, buscando identificar sinais de facial, corporal, que cause desconforto, mostrando que há alguma coisa que precisa ser ajudada. A criança precisa ser ouvida com empatia, então me colocando no lugar dela, lembrando sempre, nunca menospreze o sentimento dos outros. Aquilo que para você parece tão simples não te causa sofrimento, para muitos pode causar uma agonia, um sofrimento emocional muito grande. Então eu preciso ter empatia. E por fim, ouvir sem julgamento, sem crítica, mas estar pronto a ajudar a criança a mudar a rota de um comportamento, de uma ação que não é adequada, de uma maneira carinhosa. E por fim, nós precisamos compreender os tipos diferentes de linguagem. Muitas vezes nós achamos que com criança ela vai abrir a linguagem falada e vai se expressar. Muitas vezes não. Eu digo que nós precisamos entender que muitas vezes os sinais não são expressos pela linguagem falada, mas por outros tipos de linguagem que eu preciso conhecer. Então agora nós vamos falar um pouquinho de tipos de linguagem diferentes que a criança usa para se comunicar. E você, meu irmão, você, minha irmã, que vai trabalhar no acolhimento emocional das crianças, deve entender. Então, a criança ela vai usar a linguagem verbal. Então, o que é a linguagem verbal? É quando a criança usa palavras e frases para se comunicar. É um tipo de linguagem que nós usamos muito. Eu estou usando agora para te ensinar a linguagem verbal, falando com você e conversando. Então, muitas vezes a criança vai usar a linguagem verbal, quando ela sentir confiança em você, quando o vínculo emocional estiver bom com você, ela vai abrir o coração, vai dizer, tio, tia, eu estou vivendo isso em casa, eu estou passando por isso, eu estou precisando de ajuda. Então ela vai usar a linguagem verbal. Mas além da linguagem verbal muito usada, a criança também ela vai usar a linguagem não verbal. Então, essa linguagem não verbal pode ser uma linguagem de comportamento, então comportamentos que vai ser mudados. Eu falo que todo comportamento radical é sinal de uma crise emocional. Então, todo comportamento que você vai olhar vai dizer houve uma mudança radical nesse comportamento. Então, é um sinal que a criança está precisando ser ajudada. Outra coisa, ela vai usar na linguagem não verbal gestos, expressões faciais, a linguagem do corpo. Então, quando você vai fazer o aconselhamento, você vai notar se a criança está contraída, ela está com braços fechados, pernas fechadas, isso quer dizer que ela está se sentindo insegura. Você vai notar que muitas vezes os gestos vai mostrar que ela está desconfortável com aquele assunto. Então, eu preciso aprender a ler a linguagem não verbal para me comunicar. A criança também vai usar a linguagem visual. Então, ela vai usar imagens, símbolos, desenhos. Eu fiz um curso, eu gosto muito, que é interpretação de desenho. Então, muitas vezes, para que você consiga a criança se expressar, você vai pedir para ela desenhar algo, e naquele desenho você vai entender sentimentos, você vai entender bloqueios que a criança tem. Então, ela vai usar a linguagem visual. Então, imagens, desenhos, figuras, isso também é importante para nós entendermos que a criança está num momento difícil. Ela vai usar também a linguagem escrita. Então, muitas vezes a criança não consegue falar para você. Então, você vai usar da linguagem escrita. Diga isso para ela, olha, escreva. Fala tudo que você quer falar, mas escrevendo. Então, vai dar liberdade para ela usar a linguagem escrita. É outro tipo de comunicação. E ela também vai usar a linguagem de sinais. Então, crianças com necessidades especiais, principalmente com deficiência sensorial, ela vai usar a linguagem de sinais para se comunicar. Então, muitas vezes, para mim fazer o aconselhamento de uma criança com necessidades especiais, eu vou ter de aprender a linguagem de sinais para se comunicar. Eu preciso entender que a comunicação da criança não é fechada apenas na linguagem verbal. Existem outras maneiras dela se comunicar e eu preciso entender isso para entender o sentimento, as emoções dela e ver que muitas vezes ela está precisando do acolhimento emocional nisso.
Ficou alguma dúvida? Se não ficou, Deus te abençoe. Pegue lápis e caneta. Agora nós vamos para a segunda frase que você vai nos enviar. Eu quero te lembrar que a frase 2, 3 e 4 você só vai enviar no final da aula 4. Então não envie antes. Às vezes a pessoa diz, para mim não perder, eu vou enviar para você. Mas muitas vezes no final você vai perder essa frase da mesma maneira. O WhatsApp faz um remake. Então eu te aconselho, escreve num caderno. Você precisa ter um caderno de estudo, vá anotando aquilo que é importante, escreve no caderno. Então, senha 2, 3 e 4, enviar no final da aula para receber o teu certificado. Pastor, por que dessas senhas? Para garantir que você realmente assistiu a aula. Senha de número 2. Muitas vezes as crianças vão dizer muito sem dizer nada. Senha de número 2. Muitas vezes as crianças vão dizer muito sem dizer nada. Senha de número 2. Muitas vezes as crianças vão dizer muito sem dizer nada. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, está aparecendo agora o link de inscrição. Clique no logo da escola, do Centro de Treinamento Barak, faça sua inscrição no nosso canal. Deixe o teu comentário se essa aula te abençoou, se essa aula foi importante para você. Não desista desse curso, esse curso é muito importante, é um curso de qualidade totalmente gratuito. Se você já assistiu a aula 1, envie a senha e nós vamos te enviar a apostila completa desse curso. Então deixe o teu comentário, se inscreva nesse canal, nos abençoe e ajude nós a abençoar a tua vida. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. Nós vamos te ajudar nas tuas dúvidas. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu nesse curso, aqui embaixo nos comentários tem todos os contatos para você se inscrever nesse curso. Centro de Treinamento Barak, abençoando a tua vida através do conhecimento. Fique na paz do Senhor. Aula 3, nós vamos falar sobre autocuidado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como trabalhar o autocuidado e a autoestima das crianças. Então, não perca a aula 3. Que Deus te abençoe e fique todos na paz do Senhor. Amém.